Conta-se uma história que o padrasto e o enteado andavam na praia e o filho então disse que queria ir até o porto, que ele queria ver os navios de perto, que era um sonho que ele gostaria de realizar. O pai então o leva até lá e quando ele chega ele fica maravilhado com a estrutura e com o tamanho dos navios, porque nunca tinha chegado tão perto de um. E de repente ele aponta para um navio e disse assim: pai, dá uma olhada no tamanho daquela âncora. E o pai perguntou: você sabe para que serve uma âncora? Ele falou: claro que eu sei. Quando as pessoas estão afogando, os navios jogam a âncora para eles. O pai deu um sorrisinho e disse: e quando é que eles jogam a boia? O filho, ao perceber que tinha trocado, que tinha confundido as palavras, ele fica sem graça e dá um sorrisinho. O pai coloca a mão sobre o seu ombro e eles continuam andando vendo os navios. Com essa história nós introduzimos o provérbio de hoje, Provérbios capítulo 10, verso 1, e eu quero dedicar a você, meu amigo, que me pergunta sobre o relacionamento entre o padrasto e o enteado, que a partir de agora eu vou chamar de filho do coração. A Bíblia não menciona especificamente esse relacionamento, porém tudo aquilo que é dito em relação a pai e filho, nós podemos dizer também em relação ao padrasto e o filho do coração. O versículo vai nos dizer assim, capítulo 10, verso 1: o filho sábio alegra seu pai. E eu te pergunto, por que esse filho é sábio? Foi sorte? Foi coincidência? Foi obra do acaso? É claro que não. Esse filho é sábio porque ele sofreu uma boa influência de pessoas que conviveram com eles. E principalmente a influência dos seus pais. A primeira coisa que nós temos que lembrar quando falamos de filho do coração é que nós tivemos escolhas. Nós fizemos a nossa escolha. O filho do coração não. Primeiro, ele não escolheu nascer em um lar que fracassou. Ele não escolheu ser fruto de um relacionamento que não deu certo. Seja por falta de amor, seja por incompreensão, seja por infidelidade, enfim. Ele não fez essa escolha. Ele simplesmente nasceu daquele relacionamento. Então, se alguém tem que ser compreendido dentro dessa nova relação, esse alguém é o filho do coração. Ele também não fez a sua escolha em relação a esse momento que ele está vivendo, esse relacionamento no qual você está inserido. E nós temos que entender que é preciso muita sabedoria e muito tempo para que as coisas se ajustem. Principalmente porque talvez o filho do coração ele tenha que tratar algumas feridas do passado e o tempo vai ajudar a fazer isso. De repente ele sofreu decepções, sofreu ausências, expectativas não alcançadas, e tudo isso deve ser trabalhado. Um filho do coração, ele passou por 3 unidades familiares. Primeiro, o relacionamento dos seus pais biológicos que não deu certo. Segundo, o relacionamento de pais separados. E terceiro, esse relacionamento no qual ele está inserido agora. Se existem filhos desse novo casamento, temos o desafio de fazer com que esse filho do coração se sinta parte desse núcleo, se sinta amado e se sinta parte desse núcleo familiar. Por isso, nós podemos sugerir que nós marquemos a vida do nosso filho do coração. E como é que nós podemos fazer isso? Ensinando coisas que vão marcar a vida dele, coisas das quais ele não se esquecerá. Andar de bicicleta, nadar, andar a cavalo, jogar futebol, brincar na rua, dar boas gargalhadas ao redor da mesa, fazer passeios, piqueniques. E no futuro, quando ele estiver adulto, ele vai olhar para trás e vai se lembrar desses bons momentos que ele viveu.
de vez em quando, é bom nós analisarmos o nosso desempenho como pai. E como é que nós podemos fazer isso? Vendo o que é que acontece quando nós chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, acontece um ajuntamento da família ou acontece um afastamento de todos? Marque profundamente a vida do seu filho do coração com valores. Compartilhe com ele a sua fé. Compartilhe com ele a sua responsabilidade. Demonstre a ele o amor que você tem pela mãe dele. E, sobretudo, não promova dificuldades na aproximação com os pais biológicos. Todos nós temos um desejo de conhecer a nossa história, de encontrar a nossa origem, de encontrar entes que fazem parte da nossa história. E isso pode ajudar a cicatrizar feridas nesse filho do coração. Lembre-se que tudo que nós fazemos, devemos fazer pensando no bem-estar deles. E acima de tudo, e última sugestão, não tire a disciplina, o limite do filho do coração. Discipline-o como ele fosse seu filho biológico. Muitos filhos do coração se perdem porque os pais acreditam que não é responsabilidade deles colocar limites. Ou preferem se furtar de impor limites para não entrar em choque com a mãe ou com o pai biológico. Mas lembre-se sempre, disciplina é um ato de amor. Pense nisso. E aí, você concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de colocar aquele joinha, aquele like, aquele gostei. Que Deus te abençoe e até a próxima.